Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser lá no estado do Rio Grande do Sul para acompanhar como é que está o plantio dessa nova safra de arroz. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é a Flávia Tomita, ela é diretora técnica do IGA, o Instituto Rio Grandense do Arroz, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vinda, Flávia, é um prazer tê-la aqui mais uma vez no Notícias Agrícolas. Oi, boa tarde a todos. Eu que agradeço. É um prazer estar participando novamente. Flávia, os trabalhos de plantio já passam da metade aí no estado. Conta pra gente como é que estão as condições para o produtor ir avançando com a sua semeadura. Sim. A intenção de semeadura para essa safra ficou em 862 mil hectares, né? A gente passou dos 68% de área semeada, então dessa intenção de semeadura. A gente tem aí alguns problemas, até hoje, né? Tá chovendo de forma regular, mas a gente está aí com a laninha, né? Ativa no estado, no Brasil, aliás. E ela vem causando alguns problemas de chuvas irregulares, tá? Mas a princípio isso, o produtor tendo o piso estão semeando, a gente só fica um pouco temerário pensando como é que vai ficar o problema de estabelecimento dessa lavoura se faltar chuva, né? Isso seria um problema para a gente. A princípio, segue andando normal a semeadura, conforme ano passado, a gente faz sempre um comparativo, né? Então, segue plantando normalmente, também não tivemos problemas na semeadura passada com piso, né? Então, tá tudo ok por enquanto. Então, 68% da área semeada são os dados divulgados no dia 28. E aí, Flávio, você comentou nessa intenção de 862 mil hectares. Se a gente comparar com a safra passada, houve manutenção, redução? Como é que esse número se posiciona? Houve uma redução de 10%, né? Ano passado foram 957 mil hectares, né? O que acontece? A gente teve a safra passada bastante complicada, né? A gente teve uma estiagem bastante forte, a produção caiu, a produtividade caiu, e a gente perdeu 30 mil hectares, principalmente na fronteira oeste, né? Que é onde a gente teve, foi a região mais afetada. Esse ano a gente continua com problemas lá, né? As chuvas bastante regulares, a gente fala que promete chuva, mas vem negando chuva, né? Então o produtor fica bastante com medo. Então, vindo de uma safra bastante complicada por causa da água, a gente acredita que a diminuição foi por isso. Temos também um problema com alto custo de produção do arroz, né? Que também vem sendo um problema. Mas, contudo, né, a gente está vendo a diminuição das áreas de arroz, já faz algumas safras, mas a gente não tem problema, tá? Quanto à produção, né? Graças às pesquisas, ao manejo, todo esse trabalho que o IRGA faz, a gente tem cultivares bastante produtivas, né, sendo semeadas. Na última safra, 66% da área semeada estavam com cultivares do IRGA, 55% eram 424 RI, que é uma cultivar nossa que é bastante produtiva. Então, apesar das áreas estarem sendo diminuídas, né, a gente tem uma estabilidade na produção por conta de tecnologias e cultivares bastante produtivas. E aí, Flávia, dentro dessa questão da produção, claro que ainda é bastante cedo, né? O plantio ainda está acontecendo, mas se tudo correr bem durante essa safra, qual que é o potencial de produção? O que, que a gente pode ter ocorrendo tudo bem de produção de arroz nesse ano? Olha, acho que nossa última safra, que a gente não teve problema com chuva, a gente teve o recorde batido de produtividade, né? Que chegamos a 9 mil quilos por hectare. Ano passado a gente teve a queda, né, por conta dessa estiagem, mas a gente chegou, acho que chegou a produzir 7 milhões, mas a gente teria um potencial para passar dos 8 milhões e meio de toneladas de arroz. E aí, Flávia, adiante, né, você comentou também essas questões de custos de produção, as perdas da safra passada. Como é que está a vida financeira do produtor de arroz nesse momento? É uma situação complicada que ele já vem se arrastando de alguns anos, né? Sim, né? O preço do arroz, né, sempre bastante baixo, custo muito alto, né? Ano passado, na última safra, né, do ano 2021-22, o IRGA fechou em 15 mil reais o hectare, ou 93 reais o saco, né, de arroz. Para você ter uma ideia,
Hoje está R$ 80 um saco de arroz, claro que esse custo de produção é uma média, né? Mas a gente vê que é muito alto, né, para o produtor. E a tendência do produtor, né, é diversificar, né? Tem produtores plantando soja, milho. Esse ano o IRGA começa a monitorar essas áreas de milho em várzea, né, de milho irrigado, porque o produtor está procurando alternativas, né? Ele precisa se capitalizar. E uma dessas medidas é a rotação com soja, com milho, com pecuária. Esse está sendo o caminho do produtor para não abandonar as áreas com a cultura do arroz. E Flávia, diante de todo esse cenário que a gente comentou, nesse dia 31 de outubro, que é o Dia Internacional do Arroz, o setor tem motivos para comemorar ou mais motivos para ficar apreensivo? Olha, acho que no momento a gente está bastante apreensivo, né? Quando diminui a área, os custos muito altos, a gente fica bastante apreensivo. Acho que o que se tem que comemorar é a importância do setor, né, como um todo. A gente sabe que o arroz emprega mais ou menos 50 mil, tem empregos diretos, né? 37 mil mais ou menos no campo e 15 mil na indústria. Então, acho que isso é um dado a se comemorar. Essas regiões do interior, as cidades que têm produção orizícola, né, também, todo o comércio, a economia gira em torno desse... se movimenta com essa renda desse trabalhador rural, né? E acho que a gente tem que comemorar que essas pesquisa do IRGA, eu acho que essas cultivares que o IRGA vem trabalhando sempre, quanto mais produtivas, né, a gente vai conseguir produzir mais arroz e menos área. O IRGA também só lança cultivares resistentes, pensando aí em cultivares com maior sustentabilidade para o meio ambiente, com baixa aplicação dos fungicidas também. Isso também vai garantir ali na ponta um grão, né, sem resíduo de químicos. Então, apesar de passar com uma situação complicada em relação a preço e custos, né, eu acho que a gente ainda tem que comemorar, né, que a gente consegue avançar bastante com pesquisa, com tecnologia, com manejo, e que o IRGA ainda é uma referência aqui no estado e nacional e mundial em relação à pesquisa de arroz. Então ainda temos o que comemorar, sim. Flávia, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário, não só da safra atual que está sendo plantada, mas também, de uma maneira geral, como é que está o setor do arroz nesse momento aqui no Brasil. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto que você acha importante, pode ficar à vontade. Eu acho que a gente pensa, né, no arroz, a gente fica aqui bastante apreensivo, mas eu gostaria de dizer aos produtores, né, que se depender do IRGA, dos trabalhos que a gente tem de pesquisa e extensão, a gente vai estar sempre correndo e pensando no produtor. Essa questão da diversificação, a gente sabe que é um movimento que não tem mais volta. O IRGA está trabalhando com um projeto milho esse ano, vai fazer levantamento do milho. O IRGA tem bastante pesquisa já nessa área, com soja também, tentando ajudar o produtor a não abandonar a cultura, pensando em outras culturas na várzea para o produtor ter opção também em rotação e ajudar esse produtor, né, a se capitalizar. Flávia, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente seguir acompanhando como é que vai se desenvolver essa safra aí no Rio Grande do Sul. Um abraço, até a próxima. Um abraço, até a próxima. Obrigada. Essa a Flávia Tomita, ela que é diretora técnica do IGA, o Instituto Rio Grandense do Arroz, conversou com a gente para mostrar como é que estão as atividades dessa atual safra de arroz lá no Rio Grande do Sul, também um pouquinho de como é que está o cenário do setor arrozícola aqui no Brasil. A Flávia destacando trabalhos de plantio, passando dos 68% neste momento, da área estimada em 862 mil hectares, o que é 10% a menos do que foi registrado na safra passada. Entre os fatores para essa redução, a Flávia citando o alto custo de produção e os problemas com a produtividade registradas na safra passada, depois do grande período de seca que prejudicou bastante as lavouras gaúchas de arroz. A gente acompanhou bastante de perto aqui no Notícias Agrícolas. De qualquer forma, as expectativas também são apertadas para a renda do produtor de arroz. Os custos de produção foram estimados ao redor dos R$15 mil por hectare, o que daria R$ 93 a saca. Neste momento, os preços ao redor dos R$ 88 a saca. Então, um déficit
diante dos custos de produção para essa renda do arroz, e diante disso tem crescido cada vez mais a importância das alternativas de culturas, produtor de arroz alternando culturas como soja, o milho também ganhando força a partir de agora, inclusive o próprio IGA vai começar a acompanhar mais esse movimento voltado para o milho. Então, um momento neste dia 31 de outubro, onde é comemorado o Dia Internacional de Arroz, em que o produtor e o setor se dividem entre comemorar os avanços do setor, comemorar a importância do arroz para a economia local das regiões que produzem, dos empregos que o setor gera, dos avanços em pesquisas e tecnologias, e também com a apreensão do setor diante desses custos de produção elevados, redução de áreas e margens bastante apertadas, até negativas para os produtores. Claro que a gente vai seguir acompanhando o desenvolvimento dessa safra, de todo o setor do mercado de arroz aqui no Brasil também. Bom, eu vou ficando por aqui, mas você se inscreva no canal do Notícias Agrícolas no YouTube e acompanhe os nossos vídeos, as nossas entrevistas, deixe o seu like, também mande a sua pergunta, o seu comentário, interaja conosco e com a nossa programação. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.